queridos, bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Mais uma vez eclode o caldeirão na Síria e nesse episódio vamos comentar e trazer algumas imagens que marcaram os combates de rua no país entre as forças governamentais e a ala pró-Assad no último dia 6 de março de 2025. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um Boletim de Guerra. A Síria está passando por uma fase de transição significativa após mais de 50 anos sob o domínio da família Assad. A nova administração síria, liderada por Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohamed al-Golani, busca reconstruir instituições e revitalizar uma economia devastada por quase 14 anos de guerra, e em meio à turbulência dos ventos da guerra que ainda assombram o país. Ao mesmo tempo, este novo governo aparentemente tenta representar a diversidade multiétnica e multiconfessional da Síria, enquanto enfrenta acusações de perseguição por diversas facções e minorias, especialmente a ala dos alauítas ligadas ao antigo regime. A presença militar israelense nas fronteiras ao sul de Damasco adiciona tensões adicionais ao caldeirão sírio. Nesse contexto, em meados de 6 de março, células insurgentes de pequena escala começaram a emergir em certas áreas da Síria, realizando ataques contra as forças do governo interino. Segundo relatos, alguns dos confrontos começaram após repressão a um suposto protesto pacífico da ala pró-Assad na Síria, levando ao estopim dos combates de rua. Durante a ocorrência, ex-membros do regime de Bashar al-Assad coordenaram ofensivas contra postos de controle e patrulhas militares sírias nas localidades de Jableh, Beit Ana e Dalia, situadas na província costeira de Latakia. Segundo relatos, a resistência havia tomado o controle do campo de aviação de Istamo, na zona rural de Latakia, capturando 2 helicópteros do governo. Em resposta, as forças do governo interino foram mobilizadas para a região e estabeleceram um cerco tático, com o objetivo de conter os insurgentes e retomar o controle das áreas afetadas. De acordo com relatos, combates intensos ocorreram em Beit Ana e Dalia, onde as forças governamentais conseguiram suprimir parte dos combatentes. No entanto, confrontos seguiam em curso em 7 de março, na zona rural de Latakia, onde insurgentes continuavam ativos ao final dessa edição. Durante os combates, pelo menos 13 soldados do governo sírio haviam tombado ao final de 6 de março. Além disso, ex-leais ao regime deposto anunciaram sua intenção de restaurar o governo de Assad na Síria. No entanto, analistas avaliam que nem todos os envolvidos nesses ataques contra o novo governo sírio necessariamente compartilham o objetivo de reinstalar o antigo regime, sendo possível que outras motivações estejam por trás da insurgência e dos ataques coordenados. Durante os combates, algo suspeito aconteceu. Uma aeronave de combate russa decolou e fez manobras pela zona de combate, mas não engajou em alvos. Ao que tudo indica, a Síria estabeleceu algum grau de cooperação econômica com a Rússia em meio a negociações entre o governo interino sírio e a Rússia sobre os direitos de base russa na Síria.
Segundo relatórios de inteligência ocidental, ex-membros do regime de Bashar al-Assad estão organizando células insurgentes eficazes na Síria, aproveitando suas redes militares pré-existentes. Essas tímidas conexões, que perderam influência após a queda de Assad, ainda permitem coordenação estratégica de ataques como os que aconteceram em 6 de março, especialmente em antigos redutos do regime na costa síria. Além disso, insurgentes assadistas radicais exploram insatisfações sociais, econômicas e políticas para recrutar novos membros, muitos dos quais podem não estar motivados especificamente pelo retorno de Assad ao poder. Por outro lado, a repressão contínua do governo interino nesses redutos desde dezembro de 2024 resultou na prisão de altos funcionários do antigo regime, mas também gerou acusações de perseguição, especialmente contra a comunidade alauíta, o que estaria sendo o estopim dos combates atuais. Segundo analistas, ex-membros do regime de Assad têm se aproveitado do temor alauíta de marginalização para mobilizar jovens combatentes. Paralelamente, a ofensiva do governo atual contra o contrabando no oeste da Síria cortou fontes de financiamento de sindicatos marginalizados na Síria, intensificando o ressentimento contra o novo governo. Paralelamente, grupos insurgentes já utilizam essas queixas para expandir sua base de apoio, agravando ainda mais a instabilidade no país. Esses grupos frequentemente provocam reações violentas do governo, que podem ser enquadradas como ataques contra civis, ampliando o apoio local à insurgência. Na província de Latáquia, os ataques de ex-membros do regime de Assad em 6 de março, incluindo a emboscada de uma ambulância militar, buscavam desencadear uma resposta dura do governo interino sírio, intensificando o conflito. O uso excessivo da força sem distinção entre combatentes e civis pode alimentar temores e impulsionar o recrutamento insurgente. No mesmo dia, o ex-brigadeiro-general Gaith Dallah, ex-oficial da 4ª Divisão do Exército Sírio, anunciou a criação de um conselho militar para libertar a Síria. O grupo, que se opõe ao governo liderado por Hayat Tahrir al-Sham, declarou intenção de desmantelar suas estruturas sectárias. Dallah, sancionado pelos EUA desde 2020, pode ser um líder simbólico da insurgência ou estar sendo utilizado para dar credibilidade ao movimento. O momento da formação do Conselho coincide com os ataques insurgentes na costa síria, sugerindo uma ação coordenada para desafiar o controle do governo interino e ampliar a resistência armada. E assim, a Síria vive mais um capítulo de sua turbulenta história, onde o passado se recusa a ficar para trás e o presente se equilibra entre promessas e pólvora. A insurgência dos antigos aliados de Assad revela que a queda de um regime não significa o fim da luta, mas o início de uma guerra pelo futuro. Se o governo interino falhar em unir a nação e conter a revolta sem recorrer aos mesmos métodos brutais de seus antecessores, corre o risco de apenas trocar um ciclo de opressão por outro. No tabuleiro geopolítico, cada movimento pode definir se a Síria renascerá das cinzas ou continuará sendo palco de um conflito interminável.